Graça e paz, meninas, e aqui é a Thaís Beranger. Se a vida pesa, ele alivia. Se o medo fala, ele silencia. Bem-vinda ao podcast Força Menina, onde fé, verdade e graça se encontram para fortalecer o seu coração. Muitas vezes nós admiramos pessoas que correm de um lado para o outro, que têm o controle de tudo, que fazem mil coisas ao mesmo tempo e não reclamam. Mas por trás de toda essa força pode existir uma ferida emocional que está silenciosa. É o medo de não ser aprovada, o medo de depender de alguém, de pedir uma ajuda, de ser rejeitada, abandonada, de se decepcionar e até mesmo de se aparentar estar fraca. A autossuficiência que nos faz acreditar: nossa, mas se eu não fizer, ninguém vai fazer como eu. Não nasce de uma confiança, ela nasce de uma dor. É como se a gente colocasse uma armadura para nos defender e não sentir estabilidade, vulnerabilidades, né? Por sermos falhas humanas e limitadas. Só que essa armadura, ela vem como um peso. É cansativo, né? Porque toda hora a gente tem que se provar forte, toda hora a gente tem que se provar perfeita, toda hora a gente tem que provar que dá conta. E às vezes não dar conta não tem problema nenhum. Existem duas diferenças: pai e aba. Pai é um pai da terra. Talvez o seu pai terreno, ele foi um pai de excessos, um pai agressivo, um pai amargurado. Talvez o seu pai terreno seja um pai que não te procurou, que nem ao menos quis te conhecer ou dar o amor que geralmente um pai tem como função de nos dar. Mas Abba quer dizer o Pai Celeste, sem defeitos, não nos troca, nos ama com um amor incondicional, apesar das nossas ações, dos nossos erros e pensamentos. Na Bíblia, Deus nunca nos chamou para sermos mulheres duras, fortes, controladoras, e resistentes a pedir ajuda. Forte para viver a força de um homem. Não, ele pediu para que nós fôssemos, em primeira instância, filhas, não autossuficientes, não controladoras e muito menos sobrecarregadas. Ele nos chama de filha não para resolver tudo, mas sim de saber que nós temos um pai presente, provedor, amigo, cuidador e fiel. Um pai que nós podemos de fato confiar. Em João 1, 12, 13, diz: mas todos aqueles o que receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne e nem da vontade do homem, mas de Deus. A autossuficiência, ela não é uma virtude, não é. Ela é uma estratégia de sobrevivência que às vezes eu e você podemos ter, mas nós não podemos aceitar. Sabe aquele machucadinho que você tira a casquinha toda hora, mas você já se acostumou com a dorzinha, com o sofrimento, com aquela machucadinho que você tem toda hora de tirar a casquinha? Sabe? Não, o caminho da fé, ele precisa passar e precisa abrir a mão do controle. E precisamos reconhecer as nossas próximas limitações e ainda assim permitir a ser cuidada. Quantos de nós falamos: nossa, mas só eu que faço, só eu que me dou, só eu que sabe, faço mil coisas para agradar. Mas quando teu marido, tua mãe, teus amigos fazem algo por você, você não aceita. Você já viu, às vezes, alguém quer te presentear e você fala: imagina, pelo amor de Deus. Não, mas deixa eu pagar a conta. Não, não, deixa que eu pago, eu tenho esse dinheiro. Não, eu não quero.
quando te elogia. Você se torna tão resistente, né, a isso, mas só em Jesus o nosso coração é capaz de descansar e de receber o amor verdadeiramente e de nos sentirmos seguros. O amor do nosso marido, o amor do nosso pai, o amor da nossa avó, o amor das pessoas não vão nos passar segurança, mas o amor de Jesus, esse sim. Confiar em Deus é diferente de dar conta. É aprender a descansar, mesmo quando ainda existem lutas. Nós temos, às vezes, uma mentalidade muito forte de escassez. Então, eu vou contar algo para vocês que aconteceram comigo. Um dia, meu carro estava parado e bateram nele e levaram o retrovisor. Quando eu vi aquilo, depois de um tempo, a pessoa sumiu. Uma, a pessoa foi desonesta. Dois, aquilo fala sobre a pessoa e não fala sobre mim. E terceira, eu fui e falei, nossa, mas o devorador tá tomando conta. Quarta coisa, quando nós estamos com Jesus na direção do nosso barco, ou é ele que toma conta, ou, quando nós não temos ele no nosso barco, é o inimigo. Não tem como jorrar de uma fonte duas águas. Então, às vezes, a gente acha que os momentos difíceis, momentos de lutas, momentos de perda, momentos de luto, foi Jesus que permitiu o devorador entrar. E não. Talvez Jesus, ele permitiu que tivesse que acontecer algumas coisas na nossa vida. Talvez por atitudes nossas, talvez por atalhos que nós pegamos, ou talvez porque ele queira trabalhar de uma maneira que nós não vemos agora, mas lá na frente nós vamos ver. É entender que as forças não vêm de nós mesmas, mas sim de Deus, vem dele. Se você tem vivido como uma mulher forte demais, eu tô no mercado e não deixo meu marido carregar as coisas. Eu tô no carro e não tenho paciência para esperar meu marido abrir a porta do carro. Mas eu peço para levar o lixo pesado e meu marido não leva naquele momento, eu vou fazer. Então, se acontece isso com você, o Senhor está te convidando, mulher, deixa o controle em minhas mãos. Faça a sua função, nada mais e nada menos, porque tudo que é demais não agrada ao Senhor, e tudo que é menos, que a gente procrastina, que a gente negligencia, também não faz parte daquilo que Ele tem para nós. E o que eu falo? Não precisa provar o seu valor. Você já é amada. Você já foi planejada e sonhada por Senhor. E já é cuidada. E já é filha. Pois o Espírito que lhes deu não os torna escravos e medrosos, pelo contrário, o Espírito nos torna filhos de Deus. E é por esse Espírito que clamamos, Pai, meu Pai. Romanos 8,15. Então, o que eu tenho para você? Não viva em função do outro. Não fale um sim querendo falar não. Não queira se justificar ou provar algo para alguém. E eu sei que é difícil, porque eu vivo isso constantemente. Mas nós precisamos ter metanoia, mudança de mente. Precisamos a cada dia pedir para que o Senhor venha endireitar as nossas veredas. E aqui umas perguntinhas para mim e para você. Você sente que precisa dar conta de tudo? Em algum momento da sua infância, da sua vida, você precisou ser mais forte do que a sua idade permitia? Você costuma e aceita que as pessoas cuidem de você? Ou tem dificuldade de confiar e pedir ajuda? Você se reconhece como uma mulher que precisa sempre ser forte? Então, aqui são perguntas que nós devemos nos fazer. Sabe, eu quero dar conta de tudo porque eu posso, porque eu sou, ou não. Eu também posso chorar, eu também posso descansar, eu também posso ser vulnerável, eu também às vezes não dou conta de tudo e tá tudo bem. Isso, todas essas perguntas nós podemos responder e nisso nós vamos trabalhar para que nós venhamos a aprender a ser filha, né? É muito difícil, mas eu peço agora para você, feche os olhos por alguns minutos, assim que esse podcast acabar. E imagine uma cena, você está totalmente cansada, sobrecarregada, com muitas dores, com muitas bagagens,
e de repente Jesus se aproxima de você e olha nos teus olhos com amor e diz: Filha, você não precisa carregar tudo sozinha. Eu estou com você. Respire fundo, visualize entregando esse fardo para ele e se sinta acolhida. Talvez o teu pai se esqueceu de você. Talvez o teu marido te decepcionou ou te traiu, te trocou por uma outra pessoa. Talvez a sua mãe não foi aquela mãe que você sonhava tanto. Talvez o luto tenha batido na tua porta e a pessoa que você mais amou se foi. Talvez você perdeu aquele trabalho que por anos você trabalhou com muita dedicação e amor. Mas hoje o Senhor te convida a falar: filha, não é sobre os meus sims, não são sobre os meus nãos, não são sobre os meus ganhos e não são sobre as suas perdas, não são, mas sim sobre o amor que eu tenho por você, independente da estação que você esteja vivendo. Que nesse momento você possa guardar isso no teu coração e que você possa praticar a partir de hoje, menina. Primeira coisa, o descanso emocional. Se possível, peça ajuda. Dizer não sem se sentir culpada e se permitir descansar sem justificar. Ah, mas eu tô fazendo isso por conta daquilo, mas eu tô descansando hoje por conta daquilo. Não, não precisa se justificar. E a quarta coisa, abra o seu coração com alguém de confiança. Não queira fazer tudo sozinho. Primeiro você leve aos pés de Jesus, mas depois se abra com alguém de confiança, uma pessoa que te aproxima de Cristo e que pode orar e interceder pela tua vida. Ei, menina, eu sempre digo algo: Deus pode fazer tudo, menos a minha e a sua parte. Que possamos aprender a sermos filhas amadas. Ore comigo. Senhor, eu estou cansada de tentar carregar tudo sozinha. Me ensine a confiar em Ti como Pai. Eu quero aprender a ser filha, a descansar e ser cuidada. Toma os pesos que carrego e me ensina a viver com mais leveza. Eu quero e preciso te conhecer mais. Em nome de Jesus. Amém. Todo esse conteúdo, meninas, eu tenho aprendido com uma querida psicóloga, Bárbara Yali. E eu quero transmitir através desse podcast para a sua vida. Terão algumas revelações da Bíblia, terão outros ensinamentos por outras profissionais. Mas esse é o primeiro podcast de Força Menina. E eu tenho certeza que, assim como eu tenho aprendido, você também vai aprender a ser filha e a receber esse amor de um pai que cuida, que zela e que nos ama. Que Deus abençoe.